sou Karen Prata e hoje nós vamos conversar se existe ou não plaqueta de uso universal. Então vamos começar com um caso clínico. Um paciente masculino de 22 anos, portador de anemia plástica grave, ARHD positivo com pesquisa de anticorpo irregular negativo. Esse paciente tomava um concentrado de hemácia desleucocitado, irradiado e fenotipado uma vez por semana, fenotipagem RH e QEL. E recebia também uma profilaxia secundária com transfusão de plaquetas 2 vezes por semana por conta de um episódio recente de um sangramento grave. Ele retornou 2 dias após a transfusão de plaqueta, queixando cansaço extremo, palidez intensa e icterícia leve. E o hemograma evidenciava uma hemoglobina de 2,5, sendo que a anterior era de 6. Foi então levantada a suspeita de uma reação hemolítica tardia, repetidos testes pré-transfusionais, que mostrou tipo sanguíneo A positivo, a pesquisa de anticorpo regular continuava negativo, foi feito um painel do soro e estava negativo, foi feito um cumbis direto que estava positivo, mostrando que tinha então anticorpos aderidos às células. Foi feito um eluato, ou seja, dissociado esse anticorpo que estava unido às hemácias e passado um painel que estava negativo. E o que pode estar acontecendo? Então, eu tive uma queda significativa de hemoglobina, eu tive um aumento de LDH, um aumento da bilirrubina, eu tenho um cumbis direto positivo, sem anticorpo no soro e sem anticorpo no eluato. Então, nós estamos de frente a um caso de uma hemólise devido à transfusão de plaquetas ou plasma com incompatibilidade ABO. Então, como é que a gente chegou a esse diagnóstico? Então, vamos lembrar que a plaqueta é uma suspensão celular em plasma. Então, eu tenho no meu plasma O anti-A e anti-B. E alguns doadores possuem altos títulos dessas isohemoglutininas. E também existem pacientes que recebem transfusão frequente. Essas isohemoglutininas vão se acumulando e podem levar, então, a uma reação hemolítica tardia. Então, nesse caso, nós pegamos o segmento das plaquetas, que estavam armazenadas para a realização de teste microbiológico, se necessário, fizemos uma prova cruzada menor, ou seja, plasma da plaqueta com hemácia isogrupo do paciente, A positivo. E foi 4 cruzes. E quando nós fizemos, então, a específica do anti-A1, ela veio positiva. É importante a gente lembrar que não pegamos esse anticorpo no painel porque ele só usa hemácias O. Então, não era nenhum outro anticorpo, foi necessário fazer um teste específico para a gente perceber que o anticorpo envolvido nesse quadro hemolítico era o anti-A1. A transfusão de plaqueta com incompatibilidade ABO, ela é frequente na prática clínica, porque esse hemocomponente ele tem uma curta validade. Em algumas situações, nós temos um estoque muito inadequado. Então, nessas situações, a gente precisa de lembrar dessa tabelinha quanto à primeira até a 4ª opção de transfusão dessas plaquetas. Então, reparem que nos pacientes A, B ou AB, a última opção é a plaqueta O. A primeira opção é a plaqueta isogrupo, a segunda, se eu tiver AB, seguida da plaqueta B no caso do receptor A no receptor B, e o O não faz diferença, eu posso receber, transfundir com plaqueta de qualquer grupo sanguíneo. Isso porque é sabido que doadores do tipo O, eles produzem títulos de isohemaglutinina muito mais altos do que doadores A ou B. E o problema principal, que acredita-se até hoje da transfusão de plaqueta é realmente, da transfusão de plaqueta incompatível, é realmente a questão da presença desses anticorpos no plasma.
que poderiam levar a essa reação hemolítica tardia. Então, a gente também tem que lembrar que as técnicas atuais, a contaminação de hemácia desses produtos, ela é muito pequena, por isso que essa tabelinha é a que a gente utiliza na rotina dos nossos pacientes que não têm refratariedade à transfusão de plaqueta. Então, gente, é muito importante vocês lembrarem que a gente vai evitar a transfusão de plasma O em pacientes não O. Se não for possível, nós temos que proceder com a titulação de anti-A ou anti-B, num título que ele ainda não é muito claro na literatura, mas a maioria dos serviços utiliza como corte 1:100. Pode-se também fazer pesquisa de hemolisina ou a redução do volume de plasma dessa plaqueta, o que requer centrifugação, ou ainda preferir plaquetas randômicas de vários doadores do que a aférese, porque aí é difícil ter um conjunto de doadores com altos títulos de isohemaglutinina, quanto que no caso da aférese nós podemos ter o azar de pegar um único doador que é produtor de altos títulos de hemaglutinina, levando então a um risco aumentado dessa reação hemolítica tardia. Entretanto, estudos recentes têm demonstrado uma preocupação extra em relação à transfusão de plaquetas com incompatibilidade ABO. Então, além de questionar, esta questão da reação hemolítica e do incremento plaquetário, que a gente sabe que é em torno de 20% menor quando nós transfundimos uma plaqueta com incompatibilidade ABO, tem sido questionado o papel dos antígenos eritrocitários solúveis ou celulares. E qual que é a pergunta? Há uma piora do sangramento? Há uma piora da infecção? Ou há uma piora da mortalidade? Então, esse é um tema que está sendo atualmente estudado e que nós ainda não temos essa resposta. Quando nós avaliamos dados do Sistema de Hemovigilância Britânico, o SHOT, nós vimos que a plaqueta, disparadamente, é o hemocomponente que tem a maior quantidade de reação transfusional relacionada com ela. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de plasma. E a gente transfunde muito mais plaqueta do que plasma. Então, quando a gente pensa nas reações relacionadas com a infusão de plasma, nós temos que lembrar da reação alérgica, que pode acometer até 3% das transfusões e que tem como etiologia a presença de imunoglobulina E do receptor contra proteínas plasmáticas do doador, ou a transferência passiva de alergênicos ou de IgE do doador para o receptor. Nós temos também o mecanismo clássico da tralha imune mediada, em que há a presença de anticorpos do plasma do doador contra antígenos do sistema HLA ou HNA do receptor. Nós temos a reação febril não hemolítica, em que há a transfusão, a transferência passiva de citocinas inflamatórias do doador, que são acumuladas no hemocomponente, principalmente a plaqueta, que é armazenada entre 20 e 24 graus. Temos a questão do reconhecimento imune dos leucócitos do doador por anticorpos antileucocitários do receptor em indivíduos previamente sensibilizados e a destruição imune das plaquetas incompatíveis do doador por anticorpos do receptor. Então, se o grande vilão dessas reações é o plasma, será que ele pode ser substituído? E aí nós temos as soluções aditivas de plaqueta, que são chamadas de PAS ou PAS, que vem do inglês de Platelet Additive Solutions. São soluções hidroeletrolíticas que foram desenvolvidas na década de 1980 e que sofreram uma alteração da nomenclatura em 2010. Então, inicialmente era PAS 1, 2 e 3 e agora é PAS A, B, C até G.
E essa nomenclatura, ela varia conforme o componente presente e não a concentração. Então, aqui nós temos exemplo, né, das principais fórmulas de PAS que estão presentes no mercado. Vocês veem que o acetato e o citrato, eles são muito comuns, né, e são fórmulas dessa solução hidroeletrolítica em cloreto de sódio. O acetato, ele vai fornecer o aporte energético, ao mesmo tempo que há um aumento do pH, né, melhorando, então, a função plaquetária, porque à medida que o pH vai caindo com o armazenamento, a plaqueta vai perdendo a forma discoide e ela libera os grânulos, perdendo um pouco a função. Então, por isso que é muito importante a manutenção do pH adequado das plaquetas. O citrato tem uma função de anticoagulante de tamponamento. O cloreto de sódio vai regular a osmolaridade. O fosfato também tem uma função de tampão. A glicose vai fornecer energia e o magnésio e o potássio vão reduzir a produção de citocinas. O objetivo da gente utilizar essa solução aditiva de plaqueta é reduzir a quantidade de plasma contida em cada plaqueta, que contém enzimas que podem levar a lesões de estoque nas plaquetas e prover essa capacidade extra de tamponamento, evitando a perda de função devido à redução do pH. O que vai, de certa forma, controlar o microambiente de estocagem, podendo, então, permitir o aumento da validade das plaquetas de 5 para 7 dias. Como benefícios adicionais, nós citamos a redução de incidência das reações transfusionais alérgica, febrino-hemolítica TRALE e também da reação hemolítica mediada pela transmissão passiva de anticorpos anti-A e anti-B na transfusão de plaquetas, que foi o caso clínico que nós trouxemos, e também reduzir a exposição a doadores nas plaquetas produzidas pela metodologia de buff coat, porque o buff coat é muito viscoso, então nessa metodologia a gente costuma lavar o buff coat, né? Então primeiro a gente drena e depois dá uma lavada com uma bolsa de plasma ou de PAS para aumentar o rendimento do pool e finalmente disponibilizar uma maior quantidade de plasma para a indústria de hemoderivados. Né? Nós estamos vivendo uma época que está muito difícil a gente conseguir imunoglobulina, albumina e outros hemoderivados. Ele também permite a coleta de uma maior quantidade de plaqueta em doadores de aférese, mesmo em doadores com a menor volemia, que eu teria que coletar menos por conta do volume a ser coletado, porque a gente precisa de manter uma proporção mínima entre a concentração plaquetária e o plasma. Tá? Então, se eu consigo coletar o que a gente chama de plaqueta seca, que seria uma plaqueta mais concentrada, eu colho mais plaqueta num menor volume e eu faço um ajuste da concentração plaquetária com o PAS. E, com isso, há uma maior eficiência do processo, com otimização dos doadores, do estoque e com redução de custos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, mostrando para vocês uma plaqueta, né, com PAS-C, que é a solução Intersol. Então, a gente tem 35% de plasma e 65% do Intersol contra uma plaqueta com 100% de plasma. Então, os estudos mostram que esses dois produtos são equivalentes. Aqui uma fotinha da plaqueta, então ela continua amarela, mas um amarelo um pouco mais claro, né? E atualmente no Brasil nós temos disponível apenas o PAS-C, que é o Intersol, né? Ainda não temos alteração da validade dos produtos de 5 para 7 dias, mas esse processo está em negociação com o Ministério da Saúde, assim como existe uma outra solução de PAS que está em fase de registro junto à Anvisa. Então, voltando à pergunta inicial da aula, existe plaqueta de uso universal? Então, nós sabemos que o concentrado de plaqueta, que é a substituição de 60% a 70% do plasma por PAS é segura, quando avaliamos a incidência de ativação plaquetária e o incremento pós-transfusional.
Além disso, que isso permite alteração da validade do produto para 7 dias, o que nos dá um melhor manejo do estoque e, consequentemente, uma maior utilização de plaquetas isogrupo para os nossos pacientes. Ainda há uma redução em reações transfusionais, como a alérgica febril-hemolítica atrale e a reação hemolítica imune mediada por anticorpos plasmáticos, e que, neste caso, eu poderia pegar uma plaqueta O ressuspensa em PAS, eu não vou ter antígenos do sistema ABO e vamos ter uma baixa quantidade de anticorpos do sistema ABO, levando então àquele produto que é chamado de plaqueta universal por diversos autores. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.